Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, novamente, a aula é comigo, professor Fábio. Nós vamos abordar conteúdo já visto anteriormente, comigo também, que é o capítulo 13, que fala sobre industrialização, imperialismo e resistência. A gente vai fazer uma pequena revisão do conteúdo na aula de hoje, ok? Antes disso, só para a gente bater na mesma tecla, quais são os processos de prevenção contra o Covid-19. Vamos sempre abordar isso e vocês estão cansados de saber que é fundamental o uso da máscara, álcool em gel, lavagem das mãos, manter esse distanciamento social, fazer sempre a higiene dos nossos equipamentos tecnológicos, principalmente o celular que a gente usa muito, e só sair de casa quando necessário. Então, são regras fundamentais para a gente conseguir preservar a nossa vida e também dos outros. Ok? Falado isso, vamos para o conteúdo de hoje, que é o capítulo 3, Industrialização, Imperialismo e Resistência. Só que a aula vai ser de uma forma bem resumida, porque o grande objetivo aqui é relembrar os principais pontos que podem cair na avaliação de vocês. Então a gente vai ver, primeira coisa, fundamentalmente no capítulo 13. A gente vai ver que no século XIX, a Europa, os Estados Unidos e o Japão vão passar por um processo de industrialização. No caso, é a segunda revolução industrial, certo? A gente vai ver que a indústria vai passar por uma série de transformações e melhorias e invenções vão ser criadas. Entre elas, nós temos a produção do aço, que é uma liga metálica mais leve e mais barata, fundamentalmente utilizada nas indústrias, construção civil e também fabricação de máquinas. Nós temos também a invenção do dínamo, que é um gerador de eletricidade. Essa eletricidade vai ser utilizada principalmente nas fábricas, mas logo em seguida também vai ser utilizada nas residências das pessoas, certo? Até hoje a gente vê isso muito, né? Até porque nossa casa hoje em dia é muito mais movida por eletricidade do que no século XIX. Então nós temos também a invenção do motor a combustão interna, um motor que vai funcionar a partir da gasolina e do diesel. Então nós temos essas três grandes invenções que são fundamentais no século XIX para a segunda revolução industrial, mas também para a nossa realidade hoje em dia, certo? A gente vai ver que hoje em dia boa parte dos equipamentos produzidos vão ser feitos a partir do aço, certo? Ou outros metais mais leves ou mais baratos. Nós temos também a eletricidade, que é fundamental para a nossa realidade, é o que movimenta boa parte das máquinas que nós temos hoje. Nós temos os motores a combustão, que vão servir para a fabricação de carros, automóveis, movimentação de várias máquinas na indústria, ok? Falado isso, nós temos também as transformações dentro do transporte. A gente vai ver um aumento progressivo das ferrovias para a locomoção tanto de mercadorias como de pessoas. Nós temos a criação, por exemplo, da locomotiva e do barco a vapor. Nós temos nesse mesmo processo a fabricação também, galera, de novos equipamentos de comunicação. No caso vai ser o telefone, que até hoje chega na nossa realidade, nós utilizamos muito, só que hoje muito mais tecnológico, certo? Mas tanto a invenção das ferrovias, como das locomotivas, barcos a vapor, assim como relacionados às comunicações, que no caso é o telefone, foram inventados também ali no século XIX, durante a segunda revolução industrial. Agora especificamente a gente vai abordar esse processo de imperialismo que a gente viu nas aulas anteriores. A gente vai abordar aqui novamente, falando um pouquinho sobre ele, quais são as suas principais características. A gente vai ver que a partir de 1870 as grandes potências capitalistas, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e o Japão, vão entrar numa disputa por colônias ou áreas de influências. Esse processo de disputa por áreas de influência ou colônias na África e na Ásia é chamado de imperialismo ou neocolonialismo, certo? A gente vai ver que eles vão buscar algumas coisas nesses novos continentes. A primeira coisa vai ser uma oportunidade de investimento para os seus capitais. O que eles querem fazer? Investir o dinheiro que eles estão ganhando nesse processo de industrialização, certo? Além disso, vão buscar novos mercados produtores de matéria-prima para mover essa indústria que está cada vez mais crescendo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. É fundamental uma matéria-prima. Quais são essas matérias-primas? Cobre, carvão, ferro, borracha, entre outros produtos. A gente vai ver que também vão buscar os mercados consumidores. O que são isso? Pessoas para poderem consumir aquelas mercadorias que eles produzem nas suas indústrias. Nós temos também a busca pelo mercantilismo. O que é isso? Ouro, diamantes, pratas que vão ter no território africano. Nós temos também que eles vão buscar terras e mão de obra barata para a exploração do mineral, no caso
seja ouro, prata, diamante, seja a busca também do cobre, do carvão, do ferro, utilizados na indústria. E também eles vão fazer várias plantações, a ideia da monocultura, tanto do café, do açúcar, do amendoim, cacau, entre outros. São produtos plantados nos continentes africanos e asiáticos, porém levados para serem consumidos na Europa, fundamentalmente. Então a gente vai ver que o grande objetivo, ou os grandes objetivos do imperialismo desses países aqui vai ser esses listados aqui. Então não esquece desses 5 fundamentos aqui do imperialismo. Vamos lá. Coisa importante também para a prova de vocês. Galera, a gente vai ver que ao mesmo tempo que está acontecendo segunda revolução industrial, que também está acontecendo o imperialismo, nós temos aqui a teoria do darwinismo social, que é a ideia de que as raças humanas passam por uma longa evolução e só as mais bem adaptadas sobrevivem. Ele vai falar que na luta pela vida as raças superiores vão triunfar. Essa teoria está apoiada em 2 ideias equivocadas. A primeira é de que existem raças humanas e a segunda é de que a raça branca é superior à raça negra e à raça amarela e aos mestiços. A gente vai ver que hoje essa ideia não tem fundamento, mas porém no século XIX vai ser utilizada para poder realizar o imperialismo, a dominação sobre a África e a Ásia, ao dizer que o branco europeu é mais civilizado, mais desenvolvido do que o negro, do que o asiático, também chamado de amarelo. Então, por isso, eles têm o direito de colonizar, de dominar esses povos, ok? Vamos lá. Então, a gente vai ver que esse processo de imperialismo vai se espalhar tanto pela África como pela Ásia. Nessa aula de hoje, eu vou focar exclusivamente na dominação sobre a África. A gente vai ver que a partir de 1880, a gente vai ver que os países imperialistas, seja dos Estados Unidos, os países europeus como a Inglaterra ou a França, e outros também, ou o Japão na Ásia, vão começar a buscar dominar novos territórios, reforçando, buscando o quê? Principalmente matéria-prima para a movimentação das suas indústrias, ao mesmo tempo mercados consumidores para os seus produtos. Okay? Eles começam a estabelecer, tanto na Ásia como na África, os protetorados. O que são isso? Áreas de influência, onde eles exercem os seus poderes, a sua força, a sua dominação. A gente vai ver que, por exemplo, a França vai dominar uma região chamada Argélia hoje em dia. Em 1830, eles começam a conquistar esse território, buscando o quê? Principalmente plantações, fazer ou realizar plantações, no caso a monocultura, para poder extrair essas mercadorias, esses produtos que vão ser plantados no território argelino para poderem serem comercializados na Europa. Então eles vão exportar esses produtos. Então era muito comum essa ideia. Eu utilizo a mão de obra barata, que vive no continente africano, o território que é fértil, planto lá e tudo que eu planto eu levo para a Europa, certo? Então a gente vai ver que o continente africano vai ser um continente muito rico, mas vai ser muito explorado pelos países europeus ou asiáticos, no caso do Japão ou Estados Unidos, durante esse momento aqui, certo? Vamos lá. Outro processo de dominação sobre o continente africano vai se dar no Congo. No caso, quando a Bélgica vai dominar esse território. A gente vai ver que o continente africano é muito rico. E essa região do Congo vai ser muito rico em borracha e marfim. A gente vai ver que eles lá vão explorar muito, utilizando a mão de obra, no caso africana. Vão utilizar os civis africanos para poderem explorar as principais riquezas dentro do Congo. A gente vai ver que o Congo vai ser dividido em unidades chefiadas por civis ou militares que tinham como dever obter o máximo possível de marfim e borracha em troca de punhados de sal e tecidos. Então há essa troca de mão de obra do trabalho por essas barganhas simples, sal e tecidos. A gente vai ver que nesse processo de dominação sobre o Congo, os belgas vão imprimir um processo muito violento. A gente vai ver que crianças, mulheres, idosos eram acorrentados e mantidos como reféns, enquanto homens iam às florestas coletar borracha e marfim. Se eles não trouxessem a quantidade estipulada, eram mortos ou tinham dedos, mãos e pés decepados. Então vejo que o processo de dominação imperialista é muito duro.
principalmente sobre os povos nativos, que muitas vezes vão perder suas vidas durante esse processo de dominação dos países, principalmente europeus, sobre a África. A gente vai ver que também a Inglaterra, como a nação mais rica naquele momento, também vai participar desse processo de imperialismo. A gente vai ver que vai dominar uma série de territórios, como o Egito, o Sudão, Uganda, uma parte da África Oriental, no caso é o Quênia, a Rodésia, atual Zimbábue. Então vai ser uma exploração que vai ser muito grande. A gente vai ver que, por exemplo, galera, os dois países europeus que mais participaram desse processo de dominação sobre a África vai ser a Inglaterra e a França, porque eram as nações mais ricas naquele momento, certo? Que estavam passando pelo processo de industrialização mais forte. Vamos lá, a gente vai ver, no caso, é óbvio que esses povos africanos não vão simplesmente aceitar esse processo de dominação feito pelos países europeus. Claro que não. Ao contrário, eles vão dominar, resistir fortemente contra esses países. A gente vai ver que muitas revoltas vão acontecer. Outras formas de revolta vão se recusar a trabalhar para esses países europeus, para essas potências, para esses governos europeus. Então eles vão buscar resistir ao máximo possível. Porém a gente vai ver que esses países europeus tinham armas muito mais tecnológicas, tinham exércitos mais bem formados. Então o processo de dominação sobre esses povos vai ser muito duro, mesmo que eles tentassem resistir. Outros países que participaram desse processo de dominação sobre a África, no caso Portugal, a gente já historicamente conhece isso, a gente vai ver que vai dominar várias regiões, vai ser o primeiro país a conquistar territórios na África. A gente vai ver que territórios como Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde foram dominados por Portugal. A Alemanha também vai entrar nesse processo de imperialismo de forma tardia, dominando alguns territórios africanos. Já vê que também nós temos o caso da Espanha, que dominou regiões como Marrocos e o Marrocos espanhol, toda a região próxima à região central do Marrocos. Então a gente vai ver que vários países europeus vão se lançar nesse processo de dominação do continente africano. A gente vai ver que esse território africano vai ser completamente dividido. As fronteiras vão ser estabelecidas conforme a boa vontade das potências europeias, não respeitando a cultura daqueles povos, não respeitando os conflitos que existiam entre aqueles povos, que vai gerar futuramente muitas guerras, ok? Vamos lá, a gente vai ver que durante esse processo de imperialismo do continente africano, nós vamos ter a Conferência de Berlim. Essa Conferência de Berlim vai se dar principalmente para evitar guerras entre essas potências europeias. A gente vai ver que a disputa entre esses países europeus por áreas de influências vai crescer muito. Eles começam a entrar em choque, em conflito. Para evitar isso, vai ser organizada a Conferência de Berlim, com o objetivo de combinar as regras e condições para a ocupação da África. Quais são essas regras? Coisas bem básicas. Primeiro, vai permitir a livre navegação na bacia dos rios Congo e Níger, duas importantes vias naturais de penetração do continente. Vai permitir também o livre comércio na bacia do Congo. Além disso, vai dizer que a nação europeia só teria direito a um território no continente africano se comunicasse às outras antes. E além disso, teria que mandar uma autoridade capaz de manter a ordem naquela região. E nós temos por último que teria o direito de reconhecer o livre Estado do Congo como propriedade particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Então são regras bem básicas para evitar o conflito entre essas grandes potências europeias, certo? O grande objetivo é isso, evitar guerras. A gente vai ver que futuramente isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas enquanto isso, a conferência, no caso de Berlim, vai ter esse intuito, evitar esses conflitos entre essas potências para ocasionar guerras por esses territórios. Vamos lá. Como eu já falei para vocês, a partir desse processo de imperialismo sobre o continente africano, várias fronteiras vão ser estabelecidas. Quem vai estabelecer? Os países europeus. Eles não estão preocupados com a cultura, com a identidade cultural, com que povos rivais existiam naqueles territórios. Eles vão simplesmente dividir esses territórios conforme a sua vontade e os seus interesses em cada região. Isso vai futuramente ocasionar várias guerras e vai levar a conflito entre muitos povos africanos em vários territórios. E basicamente é isso, gente.
Espero que vocês tenham compreendido bem. Uma coisa que eu quero só reforçar aqui no finalzinho, que eu acho fundamental. Galera, valorizem muito os professores de vocês, porque essa galera está dando o gás, está se esforçando demais para fazerem ótimas aulas. Não tem nenhum youtuber, não tem nenhum voltado para isso, mas tem se dedicado com tempo, com estudo, para dar a melhor aula possível para vocês. Então tentem o máximo valorizar eles, porque isso é fundamental, porque essa galera é incrível. Eu tenho colegas maravilhosos que realmente estão fazendo o máximo possível. Não é um momento fácil para ninguém, nem para vocês e muito menos para nós professores. Ninguém gostaria dessa situação nesse momento, mas estamos vivendo e nós temos que passar por isso. Então, que vocês possam valorizar os seus professores, assim como a gente valoriza os nossos alunos. Nós valorizamos demais vocês. Então, que vocês possam sempre estar lá. Valeu, professor. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, porque infelizmente é um momento complicado, mas nós temos que lutar para poder vencer esse momento, ok? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentem rever o conteúdo se for necessário. Se não, vão no YouTube, busque aulas relacionadas à segunda revolução industrial, foca no imperialismo, como os povos africanos resistiram a esse processo. E próxima semana eu volto com vocês falando sobre imperialismo na Ásia e também um pouquinho sobre como esses povos resistiram a esse processo, ok? Então é isso, eu fico por aqui, até a próxima aula. Valeu!